Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma meditação da Palavra de Deus. Nós estamos meditando sobre o livro de Gênesis e hoje nós vamos retomar a nossa meditação ainda no capítulo 1 e no versículo 26, onde nós estudamos no último vídeo que Deus fala da criação do homem. A Palavra de Deus nos traz no versículo 26, 27, 28, o Senhor Deus criando o homem. E você, já pegou a sua Bíblia? Vamos dar início à nossa meditação de hoje? Eu vou fazer a leitura novamente e vou estar acompanhando na nossa Bíblia de estudos o comentário que temos na Bíblia sobre essa passagem, ok? Vamos lá? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre o gado, sobre a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Esta foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Amém? Somente até aqui. E se você quiser saber qual é a Bíblia de estudos que eu estou acompanhando, deixa aqui nos comentários a sua pergunta, porque eu vou te responder. E não apenas isso, eu vou te ensinar como você consegue adquirir uma Bíblia maravilhosa como essa, ok? Vamos ler o comentário, então, da nossa Bíblia de estudos? Diz assim: a imagem de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Nós começamos a refletir sobre isso ontem, né? E nós estávamos falando que nós não somos a imagem e semelhança de Deus, porque Deus tem um corpo como o nosso, com cabeça, com olhos, com boca, mãos, pés, não. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, porque Deus é espírito. E nós fomos criados também como seres espirituais. E como seres espirituais, nós temos a condição de estar em comunhão com o nosso Criador, através do nosso espírito, ligado ao Espírito de Deus. Nossa, Raquel, isso é muito profundo, né? Pois é. Vamos ler aqui um pouquinho dessa explicação? Diz assim: quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele não se referia a uma imagem física, mas sim a uma imagem espiritual. Essa lucidez e percepção dadas pelo Altíssimo ao ser humano é para que o ser humano venha servi-lo e também para que ele possa se relacionar em harmonia com o seu semelhante. Pois é através da boa consciência que virtudes como bondade, misericórdia, compaixão, perdão e senso de justiça são desenvolvidos. Ou seja, a relação que nós temos com Deus de semelhança, ela é algo que está implantado no DNA do homem, na sua consciência.
Todo ser humano ele nasce com uma consciência do que é certo, o que é errado, nasce com uma consciência de discernimento do bem e do mal. E através dessa condição espiritual, o ser humano pode se conectar com Deus através do seu espírito ligado ao espírito do homem. Como é isso, Raquel? Muito forte, né? Vamos seguir aqui na nossa reflexão. Ao criar o homem, o Altíssimo concedeu a ele autoridade e domínio sobre a terra e sobre tudo que nela havia. Ou seja, o homem se tornou o representante do próprio Criador. E toda a criação obedecia ao seu comando. Tudo que Deus criou estava sob o comando do homem. A partir do momento que o homem foi criado e Deus transferiu esse domínio, transferiu esse comando ao ser humano. E por isso Deus precisava que o ser humano estivesse em perfeita comunhão com ele, em perfeita harmonia com o seu Criador, pois só assim o homem saberia como exercer esse domínio e esse comando sobre todas as coisas que Deus criou. Veja como isso é importante. Porém, segue aqui o comentário, né? Tudo estava sob os pés do homem, inclusive as forças do mal. Pense sobre isso. Diz assim: mas como é possível que aqueles que foram feitos nada mais, nada menos do que a imagem e semelhança do Altíssimo? Muitas vezes, na nossa sociedade, o que acontece com o ser humano? Como é possível que esse ser humano que foi criado por Deus possa se sentir como se fosse um zero à esquerda? Quantas pessoas que você conhece, e assim talvez até você mesmo, muitas vezes você se sentiu impotente diante da vida, diante do mundo, diante de um problema, diante de uma situação, e você se sentiu tão impotente que você se sentiu um zero à esquerda. E aqui no nosso comentário existe essa pergunta: como é possível que alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus, ao qual Deus concedeu todo o domínio sobre todas as coisas, como é possível essa pessoa se sentir inferior, se sentir diminuída, se sentir um zero à esquerda? Como isso é possível? E aqui segue o nosso comentário. O ser humano é único na criação. É o legítimo representante de Deus na terra. Por isso, o Todo-Poderoso compartilhou com ele atributos preciosos como sabedoria, inteligência, talentos, etc. Por isso, o Todo-Poderoso disse ao final de toda a criação que tudo que ele havia criado era muito bom. Deus ali estava atestando que na sua criação nada mais poderia ser acrescentado ou subtraído de tão perfeitas que as suas obras eram. Portanto, tudo que ele fez no mundo não tem defeito, pelo contrário, tem funcionalidade e beleza, e tudo é sustentado pela sua palavra. Nossa, profunda essa meditação, hein? Mas pense comigo, e aqui também o comentarista da nossa Bíblia de Estudos está nos levando a meditar e refletir. Ora, se tudo que Deus fez era muito bom, por que será que existem tantas coisas ruins no mundo? Por que será que o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, mergulha na solidão, na miséria e em toda sorte de sofrimentos? Muito importante a gente meditar sobre isso, né? Será que você não já fez essa pergunta algum dia?
perguntando: poxa, se Deus realmente existe, por que eu estou nessa situação? Por que eu estou passando por esse problema? Diz aqui o nosso comentarista: certamente isso não vem do Altíssimo. Não vem. Porque não houve falha no seu trabalho. Tudo que ele criou saiu conforme a perfeição que a sua mente determinou. O homem hoje geme por causa do pecado e pela ação do diabo na humanidade. Sofre também pela ignorância quanto aos propósitos divinos e pela falta de submissão aos conselhos de Deus. Mas aqueles que se voltam para Deus com arrependimento e fé recebem a restauração da imagem de Deus em si e passam a viver como Adão viveu no primeiro dia da criação, plenos, felizes, seguros, cheios de satisfação interior. As pessoas que se voltam para Deus, essas pessoas não são mais dependentes de terceiros ou de circunstâncias para estarem satisfeitas. Elas são realizadas porque vivem como cópias autênticas de Deus neste mundo, com a sua imagem e semelhança. Muito forte, né? Somente até aqui. Então, nessa meditação de hoje, nós entendemos que Deus nos criou com propósito. O propósito de nós termos comunhão com o nosso Criador, que é o nosso Pai. E se Ele é o nosso Pai, nós precisamos assumir a nossa identidade de filhos. E como filhos de Deus, precisamos estar em harmonia com Ele, em harmonia com o nosso Criador, em harmonia com o nosso Pai. Porém, nas próximas mensagens, no decorrer da leitura do livro de Gênesis, você vai entender o que foi que aconteceu que afastou o homem de Deus. Você vai entender o que foi que aconteceu que impediu que esse plano perfeito do Criador pudesse ser concretizado. De que o homem pudesse dominar sobre todas as coisas e ter comunhão com o Pai, ter comunhão como Criador, ter comunhão no estado de filho. Não apenas no estado de ser uma criação de Deus. Muito pelo contrário. Veja que Deus primeiro criou todas as coisas para depois dar de presente para o ser humano. É como se Deus tivesse primeiro cuidado de tudo que o homem precisava para depois lhe dar graciosamente todas as coisas e ainda lhe dar o direito de domínio, sujeição, autoridade e, mais do que isso, de ser o legítimo representante de Deus na face da terra. Mas nos próximos capítulos, na próxima leitura, nós vamos entender o que foi que aconteceu que impediu o plano de Deus de ser totalmente realizado. Amém? Sigam conosco amanhã, vamos dar continuidade na leitura do livro de Gênesis. E se você gostou dessa meditação, se esse conteúdo somou na sua vida, está te ajudando de alguma forma a compreender um pouco melhor a palavra de Deus, se inscreva aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e ative as notificações, porque assim todas as vezes que eu gravar um vídeo novo, você vai ser notificado. Te vejo aqui na próxima leitura. Fique com Deus.